Olá, me chamo Sebastião e vou comentar sobre alguns artigos que abordam o assunto do turismo junto com as linhas ferroviárias aqui do Brasil. Em especial, o artigo Trens Turístico e Patrimônio Cultural, como o turismo ferroviário tem resgatado, preservado e valorizado o patrimônio cultural. E um outro artigo também é a ferrovia como elemento de geração de turismo e patrimônio. Bom, pelo título a gente já percebe do que a gente vai tratar. Basicamente, esses artigos eles abordam como a malha ferroviária do Brasil, que está em decadência no quesito uso, como ela pode ser utilizada para a movimentação de certas regiões do Brasil, que inclusive é o que o artigo, deixa eu ver, Trens Turísticos e Patrimônio Cultural aborda, trazendo alguns exemplos de trens que são utilizados como atrativos turísticos lá no Rio Grande do Sul, como o trem do vinho, em Minas Gerais, como o trem do café, em Pernambuco, como o trem do forró. Todos esses com a temática voltada para chamar mesmo o público turístico. E também traz assuntos como o impacto. Eu até escrevi aqui, tirei do texto, do artigo no caso, do artigo de número 2. Contudo, a exploração turística de aspectos culturais de um determinado território deve ser feito de uma forma sustentável, não vendo os atrativos turísticos apenas com caráter econômico, gerador de emprego e renda, como um gerador cultural. No caso. Ou seja, você percebe que o artigo traz o exemplo dessa utilização, mas também ele aborda essa questão da noção, né, de como está sendo usado esse patrimônio, se ele está de acordo, né, com a história, com a cultura, de uma forma respeitosa. E também sem haver aquele desequilíbrio ganancioso, né, que tende às questões empresariais. E ele também aborda, os artigos eles abordam a importância da utilização desse recurso que o Brasil tem, que são as linhas ferroviárias com os trens, tanto as Marías Fumaças, né, como os atuais, ter esse aspecto de levar movimento, como é que eu posso dizer, oxigenar regiões do Brasil, de alguns estados, de algumas cidades, que tem esse potencial, mas não é utilizado. Então ele aborda isso e eu acho muito interessante. E ele também, eu digo ele, mas são 3 artigos, só para reiterar. Isso eu estava falando do artigo 1 e do artigo 2. O artigo 3, ele fala dos metrôs lá em São Paulo. Ele como é que eu posso dizer? Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Andresa e eu vou dar continuidade aqui à segunda parte do artigo que já foi iniciado pelo meu colega e eu vou partir a partir do tópico turismo ferroviário e preservação do meio do patrimônio cultural. De acordo com dados da Associação Brasileira das Operadoras de Trens Turísticos e Culturais, apenas 10% da malha férrea do país é destinada à atividade turística, sendo que as mesmas no passado eram utilizadas para transportes de passageiros. Como exemplo de uso turístico do transporte ferroviário, voltado às viagens nostálgicas,
temos o uso da Maria-Fumaça. A atividade de um trem turístico é uma forte e importante valorização patrimonial, pois é por si só representação do passado, sendo testemunha da história, da evolução econômica e política de uma determinada localidade, obtendo resultados relevantes para a preservação da memória e identidade ao apresentar para os turistas e ou visitantes a essência e os significados do patrimônio local. Através de propostas de educação patrimonial, os trens turísticos aumentam o sentimento de pertencimento que a população tem em relação ao transporte ferroviário e à cultura local, sendo importante não o espetáculo para o turista, e sim a tentativa de estimular uma vivência de algo que construiu, modificou e influenciou determinada cultura. A interpretação do patrimônio como algo positivo para a atividade turística deve seguir certos princípios. Primeiro, provocar atenção, curiosidade ou interesse na audiência. Relacionar-se com a vida cotidiana do visitante. Revelar a essência do significado do lugar ou do objeto. Unir as partes em um todo. Produzir sensações e emoções no público. Ir além do mero fato da visita, contribuindo para a prevenção dos problemas sociais, ambientais e patrimoniais. Como exemplo de um trem turístico que tem privilegiado a essência do significado do lugar, temos o trem do vinho, onde as tradições e costumes da sociedade local são valorizadas durante todo o trajeto. Ações são realizadas no interior dos vagões e nas estações com esse objetivo. O passeio ocorre em 23 quilômetros, com 1 hora e 30 minutos de duração, entre os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. É realizado festas nos vagões, utilizando as manifestações culturais típicas da região, demonstrando a riqueza e diversidade cultural da localidade, devido à colonização europeia e colaborando com a valorização e proteção das atividades locais. No tópico considerações finais, é relevante comentarmos que a história do modal ferroviário no Brasil é marcada por 2 momentos. Um período áureo, em que as ferrovias representam o surgimento e desenvolvimento de muitas cidades, e um segundo período, caracterizado pelo abandono e sucateamento, resultantes de uma política governamental que priorizou o modal rodoviário em detrimento do ferroviário. Entretanto, um novo modelo governamental tem sido capaz de iniciar um processo de mudanças. O plano de revitalização das ferrovias possui um foco claro que destina a este modal uma função de escoamento da produção, ação importante para o melhoramento das condições de nossas estradas, também incentivando a revitalização do transporte de passageiros por meio dos trens turísticos, incrementando o turismo e estimulando a preservação patrimonial.